Abra a sua Bíblia em João capítulo 13. João capítulo 13, quero que você abra aí ou acesse também, né, se você faz uso aí de um aplicativo, você pode acessar João capítulo 13 e eu vou ler o texto bíblico até o verso 17. Diz assim: um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar, e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim levantou-se da mesa, tirou a sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus: você não compreende agora o que estou lhe fazendo, mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro: não, nunca lavarás os meus pés. Então, Jesus respondeu: se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro: então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Respondeu Jesus: quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos. Pois ele sabia quem iria traí-lo, e por isso disse que nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: vocês entendem o que lhes fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu o sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Digo-lhes que verdadeiramente nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. Que Deus nos abençoe. Eu esqueci ali a água que trouxeram tão carinhosamente para mim. Obrigado quem trouxe aqui também, agora Elias. Meus irmãos, nós vivemos uma espécie de era do descartável. Antigamente, era muito comum uma geladeira acompanhar a família por décadas. Eu trabalhei num lugar que tinha uma geladeira que tinha, sei lá, quase 50 anos. Ela serviu a família, depois foi lá para o local de trabalho, era uma empresa familiar, e estava lá. E a nossa mesma, a primeirazinha que nós tivemos, bem simples, foi o que deu para comprar na época, ficou com a gente 20 anos, 22, 23 anos.
E assim era também com vários eletrodomésticos e outros aparelhos também. A vida num todo. Mas a gente vive hoje um tempo que essa onda descartável toma conta. Há uma série de razões para isso, e não aqui faz sentido discutirmos as razões disso, mas apenas abordar. E aí o que acontece? A influência dessa leitura descartável passou também para as relações humanas. O mesmo tem acontecido nas relações com as pessoas. Descarta-se com muita facilidade. Com muita facilidade, relacionamentos são rompidos e a maioria por razões assim muito discutíveis. No Brasil, por exemplo, na área do futebol, que é uma cultura que tem grande influência no país, se a gente soubesse usar essa influência do futebol para ajudar na educação, seria muito bom. Mas não é isso que acontece, infelizmente. Semana um jogador foi absolvido, não quero discutir aqui os méritos, porque todos têm razão, mas comprovadamente ter influenciado lá em resultados, lá não sei quais, e cada um na sua linha de direito vai defender ou não. Como seria bom se todas as crianças, adolescentes e jovens vissem um exemplo ali, não estou desejando mal de ninguém, mas um exemplo que aquilo fosse apresentado para toda a sociedade. Mas não é isso que eu quero falar, é porque no futebol, um técnico que fica um ano comandando uma equipe torna-se quase ídolo. Com um ano. Pouquíssimos estão aí há mais de um ano. Parece-me que o do Palmeiras tem uns 5 anos, se não me engano. Não é? Recentemente, um do Fluminense ficou 2 anos, foi um negócio tremendo. E um outro aí que estava recentemente também, acho que um do Fortaleza. E por quê? Porque há uma onda de descartar. Aí a gente vem para esse texto aqui e olha no primeiro versículo bíblico, a gente olha Jesus registrado aqui por João, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Quer dizer, amou-os sem descartar, até o fim. E a ideia de fim é tanto com relação ao seu ministério, que começava agora a experimentar a reta de chegada, de término, como também a própria proposta do Evangelho de Deus nos amar, não é? O tempo todo, até a eternidade, Deus nos amará. Algumas questões devem nos incomodar quando a gente trata essa questão nos relacionamentos. O que nós desejamos é um semelhante pronto, acabado, perfeito. É isso que nós desejamos? Temos que nos lembrar, ou temos que lembrar que nós não somos. Então, exigir que o outro seja é uma atitude imatura, no mínimo. Mas, às vezes, a gente quer o outro pronto, perfeito, não é? Acabado. E isso é um problema nessa área. Uma outra questão que deve incomodar é se nós estamos dispostos a caminhar com o outro, com o próximo, independentemente do que acontecer, caminhar sempre, não é? A menos que alguma circunstância oriente outros caminhos, mas não haja uma ruptura de relacionamento, não haja uma ruptura de amor.
mas nós estamos dispostos a agir assim, então essas questões devem nos incomodar. Jesus estava aqui, como disse, partindo para o final do ministério. Os discípulos todos que estavam ali, inclusive Judas estava ali, naquele momento. Jesus sabia que Judas iria traí-lo. Jesus sabia da condição de Judas, desde o início Jesus sabia. E aí, esses discípulos decepcionaram Jesus muitas vezes, durante a caminhada mesmo. Jesus ensinava e eles decepcionavam. Mas se você perceber e analisar o final da história de cada discípulo, excetuando Judas, que é um caso à parte, todos eles, no final da caminhada, demonstraram que tinham aprendido a lição. Valeu a pena Jesus investir, trabalhar e esperar que eles chegassem a um ponto de performance muito excelente. Todos os discípulos morreram amando a Jesus, servindo a Jesus, dando suas vidas pelo Evangelho. Então essa cultura a gente precisa desenvolver, é uma espécie de lutar contra a cultura predominante. É verdade que a gente não pode exigir que no dia a dia, com relação às coisas que nos servem, que não, é mais fácil descartar, não é isso que eu estou condenando. Hoje, consertar um aparelho, muitas vezes, custa mais caro do que adquirir um outro. Aliás, nós vivemos isso aqui com o freezer agora, recentemente na igreja, que deu problema, foram fazer o orçamento. Um profissional mesmo disse, olha, se consertar vai custar tanto, a metade do valor daquele freezer aproximadamente, a metade, porque ele já era um freezer usado, então vai valer tanto, e não tem garantia, não podemos dar garantia. Então, descarta-se, adquire o novo. Não é disso que eu estou falando. Eu quero transportar essa realidade para os nossos relacionamentos e a gente lutar contra essa cultura. A gente perseverar, amar até o fim. Amar até o fim é um comprometimento de aprender a esperar o final, aprender a esperar um resultado melhor, aprender a esperar o crescimento do outro. Alguns desafios que precisam ser vencidos para isso. Comodismo precisa ser vencido. A empatia precisa ser ativada. O investimento na caridade, caridade no sentido de amor, solidariedade, também precisa acontecer. A gente precisa lutar contra o orgulho, a soberba, e a gente precisa buscar a humildade para que isso comece a ser mudado na nossa relação uns com os outros. Jesus aqui no texto sinaliza algumas questões muito importantes a respeito do assunto. Primeiro, Jesus, de maneira muito inteligente, repreendeu o orgulho, a soberba, como que dissesse, privilégios não significam orgulho, mas um coração humilde. Isso está aqui no texto de maneira implícita. Por exemplo, quem lavava os pés dos outros eram os escravos. Os convidados a uma casa eram recebidos lavando os pés, porque a vida era muito rural, sem pavimentação de estradas, as viagens feitas basicamente a pé, e as sandálias também eram abertas, os pés ficavam sujos, e essa maneira era uma maneira de receber bem a pessoa. Então, o escravo menos importante dentre os escravos, era deslocado para lavar os pés dos convidados. Então, sempre o menor
lavava o pé do maior. Os discípulos tinham chegado de uma caminhada, estavam ali para a refeição. Havia uma expectativa de lavar os pés. Nenhum deles se movimentou para lavar os pés uns dos outros. Jesus teria os pés lavados por eles. Eles lavariam os pés de Jesus. Eu não duvido disso. Mas eles se prontificarem a lavar os pés uns dos outros, não aconteceu. Não tinha escravo ali. Era uma reunião, vamos dizer, íntima, mas doméstica. Então, se houvesse ali uma atitude humilde, de reconhecimento, de valorização daquilo, eles mesmos poderiam começar entre eles, lavando os pés uns dos outros. Mas não acontece isso. Às vezes no dia a dia, nos relacionamentos, a gente age assim também. Eu me lembro que uma vez, eu não estou lembrando exatamente o que foi, a pessoa, sim, uma delas, as outras não, mas eu lembro que uma pessoa tratou mal uma outra pessoa, e eu estava próxima, e ela se dirigiu assim: ao pastor eu respeito, mais ou menos assim. Assim, eu respeito, ou eu considero. E ao outro não. Era tipo isso. Aí eu fiquei assim, olha o evangelho. E eu tive que orientar, para dizer que não, aquele irmão era igual a mim. Não tinha distinção. Eu sei que a gente tem e precisa respeitar a autoridade. Isso é outra história. Aliás, parece-me que há uma cultura também dominando no país nosso e no mundo todo, talvez, não sei, mas sobretudo no país e mais no Ocidente. O Oriente parece ser menos, de certa forma, vivenciado, mas de desrespeito às autoridades. As pessoas tratam as autoridades, eu não estou falando de gente ímpia, não, falando de cristãos. Tratam autoridades com desrespeito, com xingamentos, com apelidos, com zombarias. Isso aqui é contra a Bíblia. É só ler a Bíblia. Mesmo que a autoridade não seja do meu feitio, não. A Bíblia diz que eu devo respeitar, orar por ela. Mas não, isso não pode ser tomado como orgulho. Nenhuma pessoa que tem esse privilégio deve tomar aquilo como uma carteira de apresentação. Não. Aqueles discípulos lavariam os pés de Jesus, mas não lavaram os pés uns dos outros. Aí Jesus pegou uma toalha, uma bacia e falou assim: eu vou lavar os pés de vocês. Eu vou lavar os pés de vocês. Então aqui havia uma lição, uma orientação de repreensão do orgulho, da soberba, a apresentação de um coração humilde. Uma outra questão aqui é que Jesus ensinou que o maior deve servir o menor. Há uma alteração na ordem, há uma alteração no que é comum. Se Deus me concede a você privilégios muito grandes, nós precisamos usar tudo isso para servir aquele que é menor. Facilitar o caminho para aquele que não teve esses privilégios. Isso vai contra toda uma dinâmica de vida, de um mundo em que, muitas vezes, a meritocracia quer impor procedimentos e atitudes. E a meritocracia tem seu valor, mas ela não tem total relação
quando a gente olha os ensinos de Jesus, não há mérito em nós, não há mérito em ninguém, é bondade de Deus. Então Jesus está me ensinando, olha, o maior vai lavar o pé do menor. O maior vai servir o menor. A grandeza não está em receber, mas está em doar-se. A grandeza está em fazer com que o menor fique bem. Jesus ensinou isso aqui também neste evento. Ele mostrou isso para os discípulos. Jesus também ensinou que teoria e prática devem andar de mãos dadas. Nós não podemos ser dirigidos por uma teoria e ela ficar apenas nesse campo teórico. Não, ela tem que ser transformada em prática de vida. Se você observar, Jesus diz assim, olha, vocês me viram fazer isso aqui. Eu dei o exemplo para vocês. Aqui está a teoria. Vocês aprenderam a teoria. Vocês aprenderam o ensino. Agora, vocês devem fazer isso uns com os outros. Vocês devem colocar isso em prática no dia a dia. Às vezes, nós estamos com um evangelho de muita teoria e pouca ou nenhuma prática. E o mundo não precisa de teoria. Teoria ele tem à vontade, nós nem temos teorias para apresentar para eles, porque eles têm um campo ilimitado de teorias com as possibilidades de pesquisas que existem. É impressionante. Eles não precisam, eles precisam da nossa prática. Eles precisam do nosso agir, do nosso proceder. Eles precisam da gente caminhar ali no dia a dia, com aquilo que a gente aprende com Jesus. Jesus disse isso para os discípulos. Olha, vocês me viram fazer. E há aqui uma pergunta muito interessante que está no verso 12. Depois de lhes ter lavado os pés, Jesus pôs de novo as suas vestimentas e, voltando à mesa, perguntou-lhes: vocês compreendem o que eu lhes fiz? Está aí. A versão que eu li é a mesma, que diz assim, deixa eu ver aqui, verso 12. Vocês entendem o que lhes fiz? Mesma coisa, mudou o verbo entender para compreender. Vocês entendem o que eu lhes fiz? Jesus perguntou para os discípulos. Vocês estão compreendendo? Pois é. Então agora, sai do campo daqui e vai para o campo das mãos, dos pés, da boca, do dia a dia, da prática. É preciso que saia daqui para o agir. De repente, alguém que está do nosso lado, em casa, no trabalho, na vizinhança, pessoas que convivem com a gente, estão esperando um agir nosso, que seja muito mais, e sempre é, e sempre será, poderoso do que a teoria que a gente tem anunciado. É isso que Jesus apresentou aqui. Jesus disse: deixem a teoria e façam a prática. É interessante que nesse contexto, quando Jesus foi lavar os pés, Pedro
se lembrou, mas o maior não lava o pé do menor. E ele sabia que Jesus era maior do que ele. E ele então diz para Jesus: Senhor, o Senhor não vai lavar os meus pés. De maneira nenhuma. Eu tenho que lavar os seus pés. Lembra que eu disse que eles não teriam dificuldade de lavar os pés de Jesus? Mas Jesus não queria que seus pés fossem lavados, como que num protocolo e numa atividade cultural, religiosa. Não, Jesus queria que eles lavassem os pés uns dos outros. E Jesus diz: olha, se eu não lavar, você não vai ter parte comigo. E Pedro, então, do jeito que era, ele diz: então me dá um banho logo, cabeça, corpo, né, membros, tudo, dá tudo, shampoo, também sabonete, o que tiver aí, faz tudo. Ele diz: não é preciso, porque vocês já foram lavados. Meus irmãos, nós já fomos lavados por Jesus. Nós já fomos lavados por Ele. Essa é a experiência da conversão. Mas a gente precisa aprender que no dia a dia a gente precisa lavar os pés uns dos outros. Ele precisa servir uns aos outros. Eu tenho visto algumas pessoas idosas, felizes da vida, algumas sofrendo, algumas com dores permanentemente, algumas com limitações, algumas com uma vida muito simples, assim, sem muitas condições de vida. Pessoas alegres e felizes. Quase sempre eu tento fazer uma relação, e as experiências com essas pessoas é que foram pessoas que o tempo todo tiveram alegria em servir. Servir. Irmãos, servir sem nenhuma motivação, eu diria externa, ou então obrigatória. Não, servir mesmo. Tem hora que eu fico até com vergonha de encontrar pessoas que servem com tanto amor, com tanta dedicação no reino. São exemplos de vida. O servir traz vida. Lavar os pés uns dos outros, essa metáfora, essa figura, traz vida para a gente. Jesus estava ensinando algo poderoso para aqueles discípulos e para nós. Então Jesus perguntou: vocês entendem? Vocês estão entendendo? Então, se entenderam, agora façam, porque não basta apenas aqui, tem que sair daqui e ir para o campo da ação. Eu quero encerrar. William Barclay disse assim: o mundo se encontra cheio de gente que está de pé sobre sua dignidade, quando deveria estar ajoelhada aos pés de seus irmãos. O mundo se encontra cheio de gente que está de pé sobre sua dignidade, quando deveria estar ajoelhada aos pés de seus irmãos. Eu gostaria que a gente refletisse agora se nós estivéssemos literalmente diante de Jesus, Ele estivesse na nossa frente agora, e Ele olhasse para cada um de nós e fizesse a seguinte pergunta: você tem lavado
os pés do seu irmão? Você tem servido o seu irmão? E irmão aqui não é um membro da igreja. Irmão aqui não é aquele que é membro de uma outra igreja evangélica. Irmão aqui não é aquele que é membro de uma outra denominação religiosa, mesmo que com conceitos diferentes. Irmão aqui é aquele que estiver à nossa frente, de repente que a gente nunca viu, e por uma circunstância encontrou-se com a gente, e a gente tem a oportunidade de lavar os pés dele. A gente tem feito isso? A gente tem servido aquela pessoa com um coração cheio de amor? A gente tem feito isso com um coração cheio de graça? Jesus diz para a gente nesta manhã: olha, assim como vocês aprenderam com o registro de João, que eu fiz lá com aqueles discípulos, vocês devem fazer uns com os outros também. Curve sua cabeça, fale um minuto com o Senhor e diga ao Senhor: Senhor, me ajuda. Lavar os pés de Jesus é fácil para nós, mas lavar os pés de repente de quem a gente não concorda. Um vascaíno lavar os pés de um flamenguista hoje, que chegou de manhã com a camisa do Flamengo, dizendo que é líder, pode ser complicado. Um corintiano lavar do Palmeiras, um lulista lavar de um bolsonarista, um bolsonarista lavar de um lulista, um rico lavar de um pobre, um limpinho lavar de um maltrapilho na rua, fedido. Não é fácil, mas é o que Jesus espera de nós, que a gente sirva as pessoas e lave os pés, que lavemos os pés uns dos outros. É o que Jesus espera de nós. Fique em pé, vamos cantar com alegria.